Sabe aquelas histórias que parecem que a gente já conhece de cor? A da criação do mundo, a de Adão e Eva. Bom, hoje a gente vai fundo nisso. Vamos pegar os primeiros 20 capítulos de Gênesis e, sabe, desmontar essa epopeia. É uma viagem incrível que vai do nascimento do universo até a promessa feita para um único homem. Uma história que, querendo ou não, está na base de muita coisa que a gente vive hoje. Então, bora mergulhar nessa que é uma das narrativas mais fundamentais que existem. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Cara, essa primeira frase é uma das mais conhecidas do mundo, né? E não é pra menos. Ela já chega dando o tom de tudo, tipo, olha, a gente não tá falando de uma coisinha qualquer que não. A gente tá falando do começo de tudo. É essa frase que prepara o terreno pra escala, assim, gigantesca de tudo que vem depois. E é aqui que a gente entra no primeiro ato dessa grande história. Pensa num relato que é quase uma poesia, super bem estruturado, sabe? Contando como o universo surgiu, como tudo passou daquele vazio, daquela escuridão, para um mundo organizado, um lugar perfeito e prontinho para receber a vida. Olha só que interessante a ordem e o ritmo disso tudo. É tudo muito lógico, né? Um dia vai construindo em cima do outro. Primeiro vem a luz, só depois vem o sol e a lua que, né, emitem essa luz. Primeiro a terra seca, depois as plantas e os animais que vão viver nela. Faz todo sentido. E a cada etapa tem aquela frase que se repete: "E Deus viu que era bom". Isso vai se repetindo até o ponto alto, que é a criação da humanidade. E aí, para fechar com chave de ouro, um dia de descanso. E aí a gente chega no cenário perfeito, o Jardim do Éden. Mas olha, o Éden é mais do que só um lugar bonito, sabe? É um estado de harmonia perfeita, total, entre as pessoas, a natureza e o Criador. E bem no meio disso tudo, uma única regra, uma única proibição. Essa escolha que vai ser o estopim do primeiro grande conflito de toda a história. Só que essa perfeição toda era meio frágil. E é agora que a gente entra na segunda parte da história, o momento em que uma única decisão põe tudo a perder, quebra essa harmonia. É a partir daqui que começam a aparecer os temas de conflito, de consequência, de tragédia mesmo, coisas que vão ecoar por muitas e muitas gerações. O mais impressionante aqui é o contraste, né? O antes e o depois. A vida muda da água para o vinho. A imortalidade acabou, vira mortalidade. A harmonia com Deus vira medo, vira vergonha. Aquela vida fácil, sem esforço, dá lugar a um trabalho pesado, suado. As consequências que o texto descreve são, assim, imediatas e super profundas. Elas mudam completamente o que significa ser humano. E o problema é que essa quebra inicial não para por aí. Ela se espalha, e bem rápido, para a geração seguinte. Aquele conflito que era interno, de Adão e Eva, agora vira um conflito externo, entre os filhos deles. Caim mata o próprio irmão Abel. E qual o resultado disso? Uma maldição. Ele é condenado a vagar pelo mundo sem rumo. O distanciamento, a alienação só aumenta. Aí o tempo passa, e passa muito tempo. Gênesis tem aquelas listas de nomes, as genealogias, que mostram que séculos se passaram. A humanidade cresce, se multiplica, mas a narrativa deixa bem claro que a maldade cresce junto. A violência toma conta de tudo. O mundo fica tão corrompido que o palco está montado para uma intervenção divina bem drástica. E aí a gente chega no terceiro ato. E aqui a escala muda completamente. O que era uma tragédia de família, agora vira uma catástrofe mundial. É tipo um reset forçado pro planeta inteiro. Mas, ao mesmo tempo, é nesse momento que surge a primeira promessa formal, a primeira aliança entre Deus e toda a humanidade. 40 dias e 40 noites de chuva. Esse número dá a dimensão do negócio, né? A força implacável desse dilúvio. Não é uma enchentezinha qualquer, não. É um evento de proporção cósmica. É como se a própria criação estivesse se desfazendo, com as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abrindo. E não para por aí. Depois que a chuva cessa, as águas continuam cobrindo tudo por 150 dias. Esse número mostra como a coisa foi definitiva. Acabou. Tudo que respirava em terra seca morreu. Sobrou só Noé, a família dele e os animais na arca. Eles são a única esperança de um novo começo. E é nesse ponto que a história introduz um conceito novo, um que vai mudar todo o resto: a aliança. E olha, isso não é uma promessa qualquer, tipo, eu prometo, não. É um pacto formal, um compromisso sagrado. E essa ideia de aliança vai virar o tema principal de todo o resto da narrativa bíblica. E essa primeira aliança é linda. A promessa é para todo mundo, proteger toda forma de vida. O sinal escolhido é o arco-íris, o que é genial, porque o arco era um símbolo de guerra.
E agora ele está lá, pendurado nas nuvens, como um sinal de paz. E o alcance disso é para sempre, para todas as gerações que ainda virão. Ok, o mundo recomeçou. A humanidade começa a se unir de novo. Mas a ambição volta com tudo. E agora a gente entra na quarta parte da nossa análise com uma história bem curtinha, mas super importante. É a história que a narrativa usa para explicar como surgiram tantos povos e tantas línguas diferentes. A chave para entender essa história é a motivação. Eles não estão só querendo construir um prédio alto por construir. O objetivo deles é fazer um nome para si mesmos. E, o mais importante, evitar que eles se espalhassem pelo mundo. É um ato de pura ambição coletiva que lembra muito aquele desejo de ser autônomo lá do Jardim do Éden. Aí a resposta divina vem, e é bem direta, e até um pouco irônica. O maior medo deles era se espalhar, né? Pois é exatamente isso que acontece. Deus confunde a língua deles e aí já era. Ninguém mais consegue trabalhar junto. A consequência lógica e natural disso é que eles se espalham. E é assim que, segundo a narrativa, nascem as diferentes nações e línguas. E tudo isso nos leva para a mudança mais radical da história até agora. É como se a câmera, que estava mostrando a humanidade inteira, de repente desse um zoom bem fechado num único homem. A história que era de todo mundo agora vira a história de uma família. Esse é o momento do chamado a um homem, Abrão. A ordem é clara. Larga tudo, sua terra, sua família, tudo que você conhece, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Esse momento aqui é o ponto de partida para o resto do livro de Gênesis e, de certa forma, para o resto de toda a Bíblia. A partir de agora, a história vai seguir os passos de Abrão e da família dele. E o coração dessa promessa está bem aqui, olha só. São 3 partes. Uma terra, muitos descendentes e uma bênção. E percebe a evolução da ideia de aliança. Com Noé, era uma coisa universal para preservar a vida. Agora, com Abrão, ela se torna pessoal, passa de geração em geração e o foco é construir uma coisa nova. E o mais legal é que essa promessa de bênção é global. Ela conecta a história dessa família de volta com a história da humanidade inteira. Mas a jornada que começa aqui não é nada fácil. A fé de Abrão, que depois vai se chamar Abraão, é testada o tempo todo. Ele vê cidades sendo destruídas, tem que lidar com briga de família por causa do nascimento dos filhos e ainda sela essa aliança com um sinal físico, a circuncisão. Cada um desses acontecimentos vai tornando a caminhada para cumprir a promessa mais profunda e também mais complicada. E é isso. Depois de 20 capítulos, a gente sai da criação do universo inteiro para chegar numa promessa bem específica feita para um homem já de idade numa terra que nem era dele. A narrativa termina nos deixando com uma pergunta no ar, né? Como é que a promessa feita para uma única pessoa vai, no fim das contas, afetar o mundo inteiro? A história, na verdade, está só começando.